Olá, meu povo, seja bem-vinda ao Entre Nós. Este é o episódio 11 e hoje a gente atravessa fronteiras para conversar sobre o Nepal, Joãozão. O Nepal que está em ebulição, sobre a condenação histórica do Bolsonaro, sobre o tarifaço que ameaça a Bahia, sobre as decisões judiciais que chacoalham a política. João, é muita coisa. Pois é. Boa noite, povo do Entre Nós. Quase não. Tem muita coisa mesmo pra gente ver hoje. Vocês já viram que o formato tá diferente, né? Pois é. Hoje a gente ainda vai ver o relatório do TCU, para ver do que se trata as obras daqui de Itabuna, sobre a PEC das prerrogativas e, é claro, sobre a sessão plenária que rolou. E não é pouco. É o É. Brasil e o mundo hoje no Entre Nós que a gente É vai o passar. Brasil e o mundo que a gente vai tratar aí pontos com você, que vai reconhecer que na vida real tudo está ligado à política, está ligado à opinião pública, está ligado à participação, né, João? Parece até um quebra-cabeça, né, com peças soltas, mas não. Os protestos lá fora e a decisão em Brasília também está ligado ao tarifaço, né, que vem de Washington. A condenação do tribunal também está ligada ao relatório das obras, né? Aqui no nosso quintal, nossa Itabuna, Pois é, a gente vai né? ver que tem muita coisa em comum nessas histórias todas, e uma delas é que a falta de gestão e o abuso de poder pode acabar chegando e afetando a população. E a pergunta é quem ganha e quem paga essa conta aí. Então É, vamos pra cima porque a gente vai começar a entrar na nossa pauta aqui. é isso. Antes de entrar na nossa pauta, João, a gente vai fazer uma lembrança do último episódio, né? Que no último episódio nós citamos aí sobre Ionai, a esposa do saudoso amigo, né? É o Washington, que Washington. esteve aqui sendo entrevistado, e ela nos deixou, né? A dor existe, mas a memória ela segue. E não vamos apagar as perseguições que ela enfrentou, porque lembrar também é ato de justiça, João. É verdade. E Ontem a família, João, não sei se você. Eu passei esse card para você. sim. Ela recebeu uma homenagem organizada pelo programa de pós-graduação, né, em Estado e regimes políticos, né? Um gesto bonito e muito necessário que marcou a conclusão do mestrado de Ionai, onde reafirmou o reconhecimento e afeto, né, de quem também ocupa esse espaço de resistência, Joãozão. Memória e respeito também são formas de luta, né? Então a gente fica muito feliz em saber que isso aconteceu. E dito isso, vamos ao ponto, porque tem Tem muita muita coisa coisa. pedindo voz aí pela Então liberdade. vamos falar aí sobre responsabilidade, mas dá início aí ao nosso bloco um que vai falar sobre o Nepal e a juventude em fúria, gente. O Pois é. Nepal, ele viveu muito tempo sob a monarquia. E a queda do rei, ela abriu espaço para um governo que ficou conhecido como comunista, né, João? E a promessa era de renovação, mas a prática escancarou outra coisa, Joãozão. Pois é, então explicando para quem tá em casa e ainda tá por fora, o Nepal até pouco tempo atrás, até por volta aí de 2008, ainda era uma monarquia, ou seja, eles ainda tinham um rei. Então, após isso veio a república, através de um governo que eu não quero me comprometer aqui, mas era um governo comunista. E aí foi tido um golpe de estado e aí começou esse governo, muita corrupção, os políticos vivendo um luxo absurdo, a população vivendo na miséria e mais recentemente eles revogaram de uma só vez, após uma reunião, 27 redes sociais. Tiraram o TikTok da geração Z. Babado, viu? Quando os protestos cresceram, a resposta do governo foi reprimir e censurar. Eles tiraram as redes sociais, né, Josão? Uhum. Sob o controle da geração Z, que sem espaço para falar, foram para as ruas gritar. Em pleno século, né, da hiperconexão, calar as ruas e calar as telas virou a mesma tática. Pois é, e o absurdo escalou ao ponto de eles atearem fogo na primeira dama. Meu Então, Deus. pois é, após o Da ex, né, banimento primeira dama, da né? ex-primeira dama, foi banir o TikTok, o povo se revoltou, Deu entraram no recado, né, Congresso João? e mandaram um recado forte. O mais impressionante é que depois disso, depois de terem tirado o TikTok, queimarem a ex-primeira dama, eles elegeram a nova primeira-ministra do Nepal votando pelo Discord. Perfeito. A história ganhou um novo capítulo, né, João? O É. Nepal agora tem, pela primeira vez, uma mulher como primeira-ministra. Isso por si
né, já seria um marco em qualquer país. Imagine se isso acontecesse aqui em Itabuna, né, João? Que a gente vai chegar a essa parte, né? Vamos falar do Nepal, trazer para o Brasil um apanhado nacional e vai trazer para Itabuna o que está acontecendo e não é dito. Eu quero expressar uma opinião sobre polêmica aqui agora. Posso? Vamos? Não Com tá nem na certeza. pauta, eu vou sair do roteiro. Vá. Eu Eu confio em você. tenho a opinião de que esse fenômeno no Nepal, ele não foi espontâneo. A gente está vivendo um momento em que as Big Techs, elas estão querendo que seja cada vez mais regulamentada. Sim. E no Brasil, não é apenas no Brasil que está essa discussão aqui, né? No mundo todo. O Nepal tem uma da população mais engajada do mundo em rede social. O Brasil é conhecido por isso internacionalmente, né? Por ser muito ativo. Sim. Um adendo. O QI médio do Brasil, sabe quanto é? 83. Sabe quanto é o QI médio do Nepal? 50. Isso quer dizer alguma coisa? Eu não sei. Eu sei que rede social tem muita influência na vida deles. E as Big Techs, eu acho que elas queriam mandar uma mensagem pro mundo. Do tipo assim, vocês querem regulamentar a gente, mas a gente tem poder. Você sabe o poder que a gente tem com a nação? Deixa eu dar um exemplo aqui. O Nepal tá querendo regulamentar a gente. O pessoal estão querendo nos censurar. Se a gente vender, se a Big Tech vendeu as informações que são confidenciais dele para um país do tamanho do Nepal, o poder de compra deles diminui, né? O ganha-pão deles acaba não valendo tanto quanto poderia. Então, para eles não abrirem mão, já que a gente viu com o vídeo do Felca, que se tiver uma forma de ganhar dinheiro com crianças na internet, a Big Tech vai ganhar. Sim. Não querem ser regulamentados e mandaram um recado pro mundo. Puxaram da tomada em um país do tamanho do Nepal. O povo foi às ruas, se revoltou. E sendo muito sincero, já pensou se isso acontece no Brasil? Ô, João, só assim uma dúvida, né? Que você tá aí tão ciente dessa notícia. A Discovery entra como nesse processo aí? Qual? O Discord? É. O Discord, você sabe o que é? Não, eu quero que você me explique. Não tem quando o pastor entra aqui com a gente pelo Google Meet? Sim. É tipo um daquele dali, uma rede social daquela em que o pessoal entra pra conversar, pra fazer reunião, pra jogar. E dentro desse Discord, desse Meet, dá pra você fazer muita coisa. Dá pra você votar, abrir Então, enquete. resumindo, né? A mesma tecnologia que tentaram sufocar virou a ferramenta de articulação política. Exatamente. Então, não é sobre plataforma, é sobre voz coletiva encontrando o caminho. Ou seja, a gente precisa trabalhar. Trabalhar no que já trabalha. Continuar o trabalho de levar informação, formar opinião e movimentar uma ação coletiva para a gente questionar, cobrar e ter resultados que beneficiem a todos, né? Não, exatamente. Gostei. E eles mostraram que com união eles conseguem fazer muita diferença. Muita força. Vamos partir para o bloco 2, produção. Botar aí o nosso tag aí, né? Bolsonaro e a condenação histórica, Joãozão. Fala aí sobre essa condenação que você hoje tá afiadinho, viu? Essa condenação ela é especial porque ela saiu no dia 11 de setembro, né? Uma data que os americanos eles já têm como algo simbólico para eles. Eu acho que agora ganha uma nova simbologia, sobretudo no Brasil. Para muita gente é dia de tristeza, né? Os que apoiam o ex-presidente, mas para outros é motivo de muita felicidade, já que a data, a pena para Jair foi de 27 anos, e 27 anos de prisão em regime fechado, e assim, se eu entendo um pouco de sistema jurídico, né, brasileiro, 27 anos traduzido no nosso sistema jurídico é mais ou menos ali, ele vai ser solto depois das eleições. Sim. Depois de 2026, livre, né? Antes de 2030, porque aparentemente o presidente faz estágio em Bangu 2 e depois vai para a presidência, né? Ah, meu Deus. O nosso atual presidente era ex-presidiário e o ex-presidente é atual presidiário. E esse fato, no mínimo, alerta como a gente está votando, né? João, então vamos aqui, né? O ministro Fux, ele foi o único, né, a votar pela anulação. Falou por 13 horas, isso aí eu acompanhei. Nossa, você viu que não assim... Não deu para acompanhar tudo, mas foram 13 horas para sustentar uma tese que no ambiente público já estava em minoria, né? A defesa jogou ali todas as fichas em cada vírgula e, do outro lado, a acusação desse louco 7 terabytes de provas. É um oceano de dados, gente. Humanamente impossível ler tudo em tempo hábil, né? Sem apoio técnico, né? Então, o volume aí se vira um argumento, né, João? Tipo assim,
eu tentei assistir a votação de cada um dos ministros. Alexandre de Moraes votou por 1h30. Carmen Lúcia deu 1h50. Foram 326 páginas com provas. Já que boa parte do golpe foi planejado pelo Zap, então tinha muito print. Então quando fala que tem 3 teras de provas, é porque aquele print, né, que em 3 mensagens é uma folha inteira. Acabou ficando bilhões de páginas, isso é literal, bilhões de páginas. E quem viu o discurso de Fux, que bateu recorde, inclusive. Sim. O maior discurso já feito no STF antes era de 6 horas. Ele dobrou o tempo. 13 horas de discurso. Ninguém assistiu isso, filho. Perfeito. Provavelmente botou tudo no chat GPT. Essa observação sua de 13 horas. 13 horas. E sabe, eu posso dar minha opinião mais polêmica mais uma vez? Pode. Eu acho que foi Fux jogando o currículo dele. Antes, na Lava Jato que prendeu Lula, Fux, ele foi um dos ministros que, em troca de mensagem com o Dallagnol e com o ministro Moro, eles disseram, se chegar no Supremo, em Fux we trust. Essa mensagem se popularizou. E agora que Fux já sabia que ele ia perder, ele decidiu mandar uma mensagem também. Falou, galera, se vocês quiserem que eu defenda o interesse de vocês, eu sou o cara. Tá aqui, ó, defendi o indefensável. Para defender Bolsonaro, ele teve que dar uma volta de reenquadrar organização criminosa, mas mandou o recado. Então, sempre que os poderosos... Teve piada, né, João? A piada já foi formada, né? Pois é, o chat GPT, jogaram tudo dentro do chat GPT, e como o chat já é PT no nome, né, eles só deram a condenação para Bolsonaro, cada um. Faça para mim um discurso de 1h30 para eu defender meu voto e ninguém leu aquilo. O humor serve para descompressão, né? Mas também para fabricar desinformação, né, João? Que esse povo também, para também fazer desinformação, eles fazem de qualquer jeito para criar uma narrativa, né? Então, quando a ironia vira álibi, o debate, ele empobrece. Vamos aí encerrar esse bloco 2 e vamos partir para o tarifaço, que a gente está correndo, gente, porque tem muita coisa para a gente passar para vocês. A gente está fazendo um checklist de tudo que ocorreu a nível... No Brasil e no mundo. No mundo, para chegar em nossa Itabuna, para ver como tudo está ligado, né? Aí vem aí o tarifaço e a Bahia, né? Com isso... né? Nós temos aí o tarifaço e a Bahia, nós vamos linkar com o requerimento em Itabuna. Vê se vocês vão compreender. Nos Estados Unidos, anunciaram tarifas pesadas para proteger a sua indústria. O BAC não fica só no discurso, não, gente. Ele bate aqui com o cacau, com as frutas, com o café, que entra tudo na mira. E por trás de cada produto tem família, tem roça, tem cooperativa, tem crédito rural, contando os dias, não, João? Pois é, o governo estadual, inclusive, recentemente, ele reagiu. Ele montou um grupo de trabalho, levou a proposta até Brasília para pegar aquele caminho institucional, né? Porém, existe muito tempo da burocracia e quem colhe não pausa a safra para esperar por essas respostas que, se não vier rápido, acaba virando prejuízo. E prejuízo não é linha teórica de planilha. Pois é. É leite cortado, é folha de pagamento travado, é fornecedor sem receber. Então, gente, tem um paralelo local, que é com Itabuna. E o debate aqui em Itabuna é sobre tarifas. Apareceu aí o debate sobre os transportes, né? Essa semana a sessão pegou fogo, porque o vereador Danilo, ele pediu transparência na composição da passagem. Pediu detalhamento dos custos, relatório dos subsídios e para saber cada centavo onde é que tá indo. Ele quer as coisas à luz do dia. Mas assim, eu assisti a sessão, né, toda. Confesso a vocês que não me sinto satisfeita em assistir, mas não é o meu querer, aqui eu tenho que passar a informação para vocês e eu vou estar passando aquilo que de fato eu vejo ali, eu vou dar a minha opinião. É a verdade absoluta? Não, é a minha opinião. O João também assistiu, vai dar a opinião dele. E se caso as informações, e você que assistiu for contrário, comenta aqui. Se for contrário a nossa opinião. E se não assistiu, vai lá, entra no site da Câmara de Vereadores e veja vocês mesmos o que nós vimos que foi assim. Eu vou dar o nome aqui. Eu nem sei achar o nome, eu não vou falar um tema pejorativo para não ficar dizendo, só faz o podcast para bater, não, mas foi feio. Para começar, o plenário ele rejeitou por 17 votos a 3 o que seria uma transparência, que é o documento.
que Danilo fez foi Sim. solicitar documentos e informações. É o direito do usuário saber por que paga o que paga. Porque se a gente for lembrar, primeiro foi a água. Verdade. Agora o transporte. E outra, a opinião é essa. Quando a população se cala, a catraca gira, mas gira pesada, viu, João? Pois é, a catraca gira mais depressa. E tudo isso se conecta com essas condenações judiciais e o impacto político que está chegando aqui na cidade de Itabuna já. Mas a gente tinha feito o convite pro pastor. O pastor entrou com... Tá tentando entrar aí, deu algum erro no link dele aí, a produção tá tentando conectar, mas Ao vivo é assim mesmo. independente da participação ou não do pastor, a gente vai fazer um breve apanhado ali da Câmara, João. Certo. Tem um vídeo aí, produção? Essa Rejeita senhora- e o não aprova. Adilson Pereira Borges. Sim, rejeita, não aprova. Ele falou certo ali? Não, né, João? Porque Questão de ordem, presidente. sim é que aprova, entendeu? Sim aprova e não rejeita. Mas aí eu acho que... O sim rejeita e o não aprova. Sim rejeita, tá aqui, ó. Tá tudo É porque eles se preparam... É um desmantelo O que a nessa. assessoria faz, eles leem. Tá eles nem todo conferem mundo se tá desse- certo ou não, porque eu nunca entrei. O sim aprova, o não rejeita. Pronto. Então, eu nunca Muito entrei obrigado, Margarete. numa sessão. Vamos lá. Eu vou falar, apurar os verdadeiros fatos. Eu tô falando, gente, que simplesmente a assessoria fez o material para ele, não leu, e aí não leu antes, foi ler na hora da sessão, e aí deu aquilo ali, né? A conclusão dele que sim rejeita e não aprova. Que, na verdade, é sim aprova e não rejeita. E teve vereador que, no momento que ele estava lá, assim, ficou na dúvida, mas não questionou. Pois E é. já teve um que falou bem assim, olha, se não conferir aí, eu já ia votar a favor. Como se ele estivesse fazendo coisa contra a população. É um requerimento solicitando informações, João. Como a gente coisa. sempre diz, a transparência é um direito do povo saber o que paga, o que não paga. O que Danilo fez foi pedir, nada mais, nada menos, o que a população também está querendo saber. Pois Você é. não é emitida uma nota da prefeitura. A Câmara, quando vai fazer um debate desse aí, rejeita o requerimento. Seria um ótimo debate. Tudo bem que tem que se fazer o reajuste, mas tem que explicar. A parte interessada é o povo. O povo tem que saber o que está pagando e nada mais justo do que explicar de onde está saindo, o que onerou, quem aprovou, que até onde se sabe, quem foi que respondeu pela população foi o Conselho. E o Conselho até hoje não se manifestou, não fez uma nota à população. É impressionante como o Danilo é uma das poucas vozes ativas nessa Câmara, porque a maioria dos vereadores está inerte com relação a tudo que acontece. João, Não se manifesta. Eu vou falar pra você que ontem eu me senti no direito de chegar hoje e falar, não posso julgar a população. Por quê? Apareceu, assim, algumas imagens na sessão, que eu assisti pelo YouTube. E eu falei assim, oxe, quem é aquele vereador? Eu não sabia quem era o vereador que estava aparecendo na tela. E não é assim, eu não estou falando, querendo fazer politicagem. Ah, ela está fazendo isso para dizer que quem está lá não é conhecido. Não, gente, realmente, daqueles 21 vereadores, os que foram reeleitos, né? Eu conheço a maioria, mas os que foram eleitos de primeira vez, poucos eu conheço. E aí que eu vim observar que é pior ainda quando eles nem a boca abrem. Nem a boca abre. Você tem uma sessão plenária que é a oportunidade de ter uma discussão sobre projeto, é uma oportunidade de ter a fala do vereador e nem a boca abre. Como é que a população vai saber o que aquele vereador que elegeu está defendendo ela se nem a boca, no momento, né? No momento de fala, ele não se manifesta. Então, muitos calados. E eu vou... Para mim não ser injusta, eu posso assistir mais uma vez a sessão e dizer os nomes de quem nunca abre a boca. Para não ser injusta, abre a boca para dizer que está presente, dizer sim e dizer não. E eu fico muito triste porque nós temos ali 21 vereadores esses que poderiam estar dando show com a prerrogativa que foi desempenhada. Então eu falo isso porque eu já fui.
E quando a gente sai de lá, sem deixar um legado positivo para a população, sem deixar projetos de nossa autoria, sem defender os interesses, a gente vai dizer assim, por que eu não fiz isso? Aí vocês vão entender qual é a finalidade de vocês estarem aí e quando o povo tirar. Porque vai tirar, vai chegar uma hora que vai cansar, que o dinheiro de compra de voto não vai servir mais. A pessoa vai dizer, ó, tô sofrendo na fila do SUS, tô sofrendo para matricular, tô sofrendo na merenda escolar, tô sofrendo... Vai entender que o voto, ele além de ser útil, ele é caro. Tem que chegar lá e votar em quem você acredita. Nem quem pagou lá R$100, quem falou, vote em mim. Gente, eu não sou hipócrita a quem dizer que Itabuna toda não se comenta que essa eleição foi uma eleição difícil para quem foi de fato para disputar nas urnas. Foi difícil. Foi uma eleição milionária, João. As pessoas estão dizendo que nunca viram um prefeito assim governar com tanto poder sobre uma Câmara como nesse momento. Porque a verdade é que nessa segunda-feira, por exemplo, tivemos o caso do pessoal que tem as casas na Bandaneira e que foram convocados para ouvir esclarecimentos por parte da secretária Sônia Fontes, de Infraestrutura. Chegando lá, não tiveram respostas, não foram muito bem tratados. E o pior, Charliane, quando voltaram para casa, um deles viu que a sua casa tinha sido derrubada. Enquanto ele saiu para protestar e reivindicar os seus direitos na Câmara, ouvir, participar do debate, isso aconteceu. João, e é bem pertinente essa sua observação sobre a reunião das comissões da segunda, porque esse próximo bloco vai tratar sobre a condenação judicial e impacto político desse recurso que veio. É um recurso que veio para Itabuna. Mais adiante, né? Agora a gente vai falar sobre um breve resumo aí sobre a condenação de Bolsonaro, que não é só um ato jurídico, né? É um ato político na veia do sistema. Porque pela primeira vez, um ex-presidente recebe uma pena desse porte. Isso muda a mesa do jogo em campanha, gente. Isso muda alianças, recursos, discursos na rua, entendeu? Pois João? e são duas narrativas que se enfrentam, né? Então, é interessante a gente analisar desde cedo que, assim, de um lado existe a ideia de justiça e do outro existe o discurso de perseguição. Um ambiente polarizado e a lei ela precisa disputar esse espaço com as versões, com os desafios e preservar a confiança que o eleitor tem na justiça. Porque não pode ficar virando palanque, né? Palanque é lugar de proposta e tribunal é lugar de prova. Quando os papéis eles se confundem, a gente acaba perdendo a referência. Perde referência. Então, assim, com base nessa análise que nós fizemos em questão a condenação, que a gente vê que tem viés político, né? E está se intercalando com a questão judicial, a gente traz essa problemática de Bolsonaro, que é condenação, para o relatório do TCU nas obras de Itabuna. Né? Porque depois da enchente de 2021, foi liberado mais de 83 milhões para a construção de casas em Itabuna. Esse dinheiro carrega esperança. Então, é obrigação, ao mesmo tempo, de ser prestado a informação para a população. Pois é, então, entendeu? 4 anos se passaram desde o governo Bolsonaro e até agora nada foi entregue. O TCU ele apontou irregularidades e condenou o prefeito atual por mau uso dos recursos. Isso aqui à distância, né? Então existe a distância, a promessa e a chave na mão, porque já ficou grande demais. Ficou grande demais. Aí nós vamos mostrar agora. Mostra aí, produção. Essa imagem, ela não precisa se discutir, né, gente? Essa imagem, ela... Deixa aí, produção, que a gente vai dar uma explicada sobre isso aí. Essa imagem é parte do processo, né, onde o prefeito de Itabuna, ele foi julgado, né? E aí, o que nós temos aí? O repasse de Itabuna. No contexto, né, da auditoria, o volume de recursos fiscalizado para a construção, se pudesse aproximar aí, né? Ela foi de 696 unidades habitacionais, né? Parques lineares aqui em Itabuna, dando aí perfazendo aproximadamente 83 milhões. Desse valor, foram já repassados para o município de Itabuna um montante de 24 milhões 893 mil, quase 25 milhões, né? Aí existe aí, eu fiz questão, pode deixar, produção, de botar esses dois aí, porque um é
aonde foi que veio o dinheiro, quanto chegou a Itabuna e o apontamento das irregularidades. E o outro é a condenação das irregularidades, onde teve aí uma conclusão desfavorável devido à inobservância do atingimento dos objetivos. Ou seja, o nosso querido prefeito ele deixou de executar um valor de 353 mil, né? E aí, com isso, ele foi julgado, condenado, vai ter que devolver o dinheiro, fora os 25 milhões que ele vai ter que devolver porque não construiu as casas, né? Ele vai ter esse montante também de 353 mil reais para devolver e uma multa que ele vai tirar do bolso dele, não é do município. Uma multa de 40 mil reais, João. Você está entendendo aí a Caramba. situação? Pode tirar a produção, isso aí. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Em 2023, a prefeitura ela tinha recebido aí 24,8 milhões, né? Isso. E mesmo assim, nada saiu do papel. Nada. Entendi. Né? Tá. O recurso chegou. Uhum. Então, e agora eles estão precisando se explicar, né? Com Tá, documento. sim. O recurso chegou, né? Mas o resultado não chegou. Então, aí, exatamente, alguém precisa explicar com os documentos, né? E o cronograma. Porque, assim, João, houve a divergência nas entregas emergenciais, que geraram esse prejuízo direto de 353 mil reais. E que emergência foram essa que é uma falha que não é só uma falha, é um abandono em cima de quem já está vulnerável, João. O dinheiro veio, mas a casa não veio. E o que fica é essa sensação aí, né? De que a gente passou, mas a lama administrativa ela ficou pela cidade de Itabuna. Sem transparência, né? A sensação é de que a enchente passou, como você mesmo disse, né? Mas a lama administrativa ela ficou. Então, João, o que eu tenho assim a dizer sobre isso aí recai a sua análise feita na reunião das comissões na segunda-feira, que o povo da Bananeira foi lá questionar suas casas e no momento que estava lá questionando que casa dessas que está dentro dessa multa que o prefeito foi condenado a pagar, né? Está dentro disso aí. E eu vou colocar isso à disposição da população. Inclusive, até eu vi um material que está sendo compartilhado no WhatsApp. Então, você em casa que quiser esse acórdão para você acompanhar como foi o julgamento, como foi a condenação, para o prefeito ter que devolver e pagar multa em virtude de não ter realizado a construção das casas, pode me chamar no direct do Entre Nós, que eu mando para o seu e-mail, tudinho bonitinho, para você também ter acesso a esses documentos. Mas, em todo caso, o pessoal da Bananeira quer uma justificativa. Um posicionamento, né? Inclusive, quando foram gravar lá na Bananeira que a casa tinha sido destruída, um dos repórteres pediu para uma das pessoas dar um depoimento. E ela disse, eu não quero dar não, que eu tô com medo. Tô com medo de perder meu emprego. E aí, eu não sei você, mas eu tenho passado pelas ruas e muita gente tem elogiado a nossa coragem. João, porque fazer isso que o povo tá fazendo de lá, reivindicar... Nossa coragem, ela tem um preço também. É bom falar isso também. Nossa coragem, ela tem um preço, que é também a perseguição. Não pensem vocês que a perseguição não chega. A semana passada, um blogueiro foi colocar até um jantar que eu tive, né, com um empresário esse que não é candidato a nada, ele é empresário, né, do ramo de polpa. Tive essa reunião com ele em busca, João, dos nossos patrocinadores. O que ocorreu? O blogueiro fez uma matéria, além de menosprezar a minha reunião, vinculou a um caso político e quis, né, vincular como se eu almoçasse de manhã com a esquerda e dormisse com a direita. E eu quero deixar muito bem claro que eu sento e levanto, eu vou para onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu sou livre. Diferente de você, que fez a matéria aí no blog, que não pode atacar a ANB, porque aí você recebe de A e de B. Entendeu? Você tem que fazer o que mandam você fazer. Eu não. Eu faço o que o povo tem que saber. Meu trabalho é para o povo, é muito diferente. Isso aí a nossa diferença tá aí, já começa por aí. Então, eu nem respondi a você. Aliás, dei uma satisfação no seu grupo, porque você postou lá, o silêncio predomina, porque a maioria toda lá está com Augusto, né? E eu tô lá, não saio.
Quiser me excluir, pode excluir, beleza? Não é a primeira vez que você vai me excluir. Mas eu estou lá, não vou sair e vou responder a tudo aquilo que a mim for direcionado. Então, João, quando se fala do medo, o medo é sim real. Né? Está presente. Não ter medo? E como não ter medo? O caso de Onai, recente, foi perseguida, aquilo ali, mulher cheia de medos. Mexeu com a gente, não é? Mexeu com a saúde. Mexeu com a saúde da mulher. Tá entendendo? Perseguição mexe com todas as estruturas emocionais, financeiras, familiar. Como não temer? Hoje a gente está querendo pagar para não entrar numa confusão, justamente para ter um pouco de paz. Mas nesse caso aqui, da política itabunense, onde todo mundo fica calado, ninguém fala nada, a gente não vai aceitar. A gente não vai aceitar isso quieto. É verdade. Até porque as pessoas que querem que as coisas permaneçam desse jeito aí, elas estão falando e falando muito alto. Lá na Câmara a gente está vendo, por exemplo. Perfeito. Poderia até citar nomes aqui, mas ainda tem mais programas aí. Pra gente vamos falar sobre a PEC das prerrogativas, né, João? Bloco extra, vamos embora. A Câmara ela aprovou em primeiro turno a PEC das prerrogativas. Né? Pelo texto, os deputados e senadores só podem ser alvo de medidas judiciais com autorização do Congresso. Olha só, que tema conveniente. é tão sensível, porque esse tema, a gente trata de equilíbrio entre poderes, entendeu, João? Entendi. Então, assim, os defensores, eles falam em autonomia legislativa e os críticos falam sobre blindagem contra as investigações. A pergunta é simples. Quem define a régua que separa a prerrogativa do privilégio? Bom, a linha, ela é tênue, né? Quando se afasta o controle externo, cresce o quê? A sombra, João. E quem paga a conta desse distanciamento consomem o cidadão... Como sempre é o cidadão, João. Como sempre. Sempre é o cidadão que vai pagar essa conta. Né? Não tem fórum, não tem assessor, não tem gabinete, não tem... Tem só um CPF e muitos boletos. Então, gente... Quem vai pagar a conta é a gente, ou seja, eles estão lá se blindando, né? O que ocorrer lá não vai ser encaminhado para o STF. É uma blindagem, né? Então, assim, os próprios colegas vão definir se a gente vai julgar os nossos pares ou não. Exatamente. E aí, qual é a chance disso dar errado num país como o Brasil, que já tem uma fama de ser tão... Na minha opinião, estamos retrocedendo, porque quando a gente coloca... que as condenações elas venham a julgamento e hoje está criando essa blindagem, está retrocedendo. E você percebe quem que está apoiando essa ideia? As pessoas, é bom a gente, desde agora... Já vê quem que está lá votando. Porque foi aprovado. Foi aprovado. Hoje. Não, em primeira votação. Em primeira votação na Câmara. Falta a segunda votação. E é bom a gente estar atento a quem votou a favor disso daí, porque eles claramente já dizem que estão dispostos a jogar o jogo. Nosso interesse maior... Né? O entre nós é trazer você para o debate, para a reflexão. Não tem condições de elegermos representantes que eles só olham para o umbigo deles. Prestem atenção. E isso não se restringe apenas no Congresso Nacional, aqui na Câmara de Vereadores. Olha como foi a votação recente para pedir a transparência do reajuste do coletivo. Uma coisa do interesse do povo foi rejeitado. O que está se escondendo? Que não pode dar para o vereador fazer o estudo técnico e apresentar para a população o que ele observou. Qual a dificuldade de apresentar isso? Mas é mais fácil da negativa. Agora, quem eles estão favorecendo não é ao povo. Não é a você de casa. Não é. Isso fica muito claro, inclusive, a nível local. Porque eu não sei se você soube, mas enquanto a Tacareja ele já está erguendo aí a sua segunda feira, né? Segunda loja, né? A segunda loja já está quase pronto, praticamente. Já, eu passei. Tá inteiro. Ontem eu estava vindo de Canavieiras, eu tomei um choque, né? Porque estava tendo maior engarrafamento, que eles estavam fazendo já a finalização. Então, assim, observe, em poucos meses, a obra foi finalizada, praticamente finalizada. Em poucos meses. Já a Feira do São Caetano, ela segue sem previsão nenhuma. Ou seja, o crescimento privado acelerado versus obra pública devagar. E assim, isso é uma radiografia da nossa cidade. Tudo que é privado anda rapidinho. A justificativa... O dinheiro é o mesmo, João. Pois é. E a justificativa é que essa obra aí não está andando por causa da mão de obra escassa.
Mas essa explicação, ela não convenceu com facilidade, não. Na rua não compra isso não, João. Faltou gente, faltou gestão. E assim, a gente tá vendo isso desde o Atacarejo e a Feira de São Caetano, que tá com atraso na entrega, até mesmo na Praça Camaquã. Aqueles banheiros Ela foi ali. concluída, né? Os banheiros ali, muita gente reclamando do mau cheiro. É uma já praça começou. nova, uma praça nova, e o povo reclamando porque não tá tendo limpeza periódica. Aí o que foi que eles fizeram? Ó, vocês aí de casa, que você que vai precisar usar o banheiro da Praça Camaquã, você leva o megafone e pergunta onde é que tá a chave, né? Porque agora vai ficar limpo, mas vai ficar trancado, né? Então, quem circula ali no centro da cidade precisa usar aquela estrutura básica, que é o banheiro, vai ter que gritar, quem tá com a chave? Ó que ponto nós chegamos. Isso é respeito ao cidadão? Isso é respeito à saúde pública? Não é, gente, é a falta de respeito. Não tem planejamento, não tem... eu vou dar aqui uma dica. Botou na mão de 2 pessoas, bota a plaquinha. Se quiser a chave. Banheiro, trancado em virtude da boa... Explique, faça a sua explicação. Comunique. Que eu não trabalho para você. E procure fulano de tal, na loja tal, porque tem lá as lojinhas, né, da praça de alimentação, com quem estiver. Mas, pelo amor de Deus, já pensou uma criança querer usar o banheiro? E aí, minha mãe, daqui que encontra essa chave, o beré já inchou. Pois é. Você viu que também teve mudança ali no percurso dos ônibus, né? Aqui acabou gerando até A gente confusão. chegou mais cedo aqui, viu, né? Reclamação aqui no centro da cidade, O pois povo é. tá gerando a maior reclamação. Uma mobilidade não se resolve só com caneta apenas, não, Tem que ter um pouquinho mais de planejamento, de teste, de comunicação clara. Né? Correção da rota. Tudo isso tem que ser rápido. Vai construir a ponte, vão cancelar lá o Beira-Rio, vão jogar para Cinquentenário. Gente, tá um inferno. Inferno. Pois Inferno. Pois é, nesse programa de hoje a gente cruzou o mundo, hein? Foi do Nepal até Itabuna. Falou de condenação de Bolsonaro, tarifaço, os reflexos que tá tendo, que vai ter na Bahia ainda. As decisões judiciais. Muita coisa. Relatório do TCU, das obras locais, né? A PEC da prerrogativa, Verdade. Né? Assim, se você for observar, tem um fio ligando a tudo isso, João. Um fio ligou a tudo isso. Eu acho que, assim, quando falta responsabilidade, sobra prejuízo pro povo. Esse foi um fio aí que a gente percebeu, né? Porque pode ser em Brasília, em onde que for, em Itabuna. É a capital de lá? Itabuna, O endereço muda, mas a lógica não muda. É isso aí, gente. O que eu quero, pra fechar aqui... Produção, já tem quanto tempo nós estamos no ar? 37 minutos. 37 minutos. A gente, deu um giro no mundo. Falou do banheiro da Praça Camaquã. Falou da mobilidade. Ou seja, custou alguma coisa pra gente? Não. Nossa liberdade um pouquinho, né? Porque agora a gente vai ser mais perseguido ainda, porque estamos continuando batendo. Mas é o preço para levar informação pro povo. É o preço que nós vamos pagar para ser de verdade, para fazer. Nós estamos ocupando espaço. Verdade. Eu ainda não engoli essa história do Atacarejo e a Feira de São Caetano. Essa falta dessa entrega. Eu acredito que existem monopólios em Itabuna que interferem na vida da população. Ainda tem mais que a gente nem citou aí, viu? E eu quero falar desses que estão aí, a gente não Estão sabe. se dizendo aí que a Feira do São Caetano não ainda deu reinício, porque está faltando mão de obra. Não estão encontrando mão de obra para dar início lá, não. Ou seja, no meu ver, o povo está optando para trabalhar nas obras do Atacarejo, porque paga em dia, do que trabalhar na obra pública. Não é E novidade eu pra não ninguém. julgo isso, né, gente? A gente não vai julgar, porque se eu tiver a minha mão de obra qualificada, se eu fosse uma pedreira, boca de confusão, eu ia escolher onde eu ia trabalhar. E não seria numa obra que está parada há anos e que não valoriza nem tão pouco o feirante, quanto mais quem está fazendo as obras da feira. E repare que ano que vem tem eleição, viu? Se eles não vão entregar essas obras ano que vem, em cima da hora, porque eles se aproveitam que a nossa população tem um problema de amnésia, que acontece a cada 3 anos, a cada 4 anos aí, né, quando ocorre a eleição, que a gente só se lembra do que aconteceu no ano, das entregas que foram feitas na eleição. E repare se ela não vai chegar como Eu quero aproveitar aqui, né, Joãozão, que a gente está usando esse canal de informação, ainda tem um pouquinho de tempo. Gente, pesquisem. Entra na web ali, e pesquisa ali
entra no site do Pimenta na Buqueca, entra no Pauta Blog, entra no Cacau News. Entrem nesses sites e vejam as notícias. Eu entro, mas dá vontade, assim, o dedo coça assim pra me comentar. Mas é melhor não, porque não pode dizer que ela tá comentando porque ela tá querendo se amostrar. Às vezes eu comento, dou minha opinião técnica, né? Mas veja os comentários da primeira-dama lançando a candidatura dela. Negativos. Totalmente negativos. Por quê? Eu acho que já estão se entendendo que isso é um projeto familiar e que ela não foi eleita nada. Mas ela responde pela prefeitura em pastas. Tem inauguração não sei aonde, ela tá lá. Inauguração não sei, tá lá. Ela responde alguma pasta, mas não foi eleita. E de contrapartida, não vai de acordo com os interesses do povo, porque a demanda aqui é imensa. Principalmente ao que tange os interesses das mulheres em Itabuna. Muito bem lembrado. Tantas coisas aconteceram, ela não pegou uma pauta da mulher referente. Vamos falar de Elza. Não quero falar de Itabuna, não. Vamos para Elza, as 3 mulheres que faleceram. Você está agora em Salvador com o presidente Otto, no PSD, lançando sua candidatura, né, a sua pré-candidatura. Perguntou como está o andamento das investigações, porque eu, tendo a moral que tu tem, minha irmã, eu vou dizer pra você, viu? Eu tava dando show, mas não. Aí agora é só marketing, agora, gente, é só marketing. E o povo não tá mais comendo essa lorota, não. Tem muita gente que cai nesse papinho ainda, você acredita? Mas quem tá caindo no papo é quem tá na folha. Vamos organizar o babo. Pode falar isso? Deve. Vixe. Deve. Se você pegar lá quem tá comentando, batendo pá, pega o nome, vai para a lei da transparência, tá na folha. Todo mundo sabe disso. Tá na folha. Tô mentindo em alguma coisa aqui? Tô mentindo, Mike? Olha o Mike balançando a cabeça aqui. Não tá com medo, Mike? Bora, Mike, me ajude. Tá querendo acabar o programa já, você acredita? Vamos acabar, vamos, né? Vamos. Então aqui eu quero agradecer por você estar aí nos ouvindo. Seja a hora que você esteja assistindo. Ontem mesmo eu encontrei com uma senhora na rua. Ela falou, oxe, não teve programa ontem não. Eu falei, não, o programa vai ser exibido na quinta. E a senhora assiste a hora que a senhora achar melhor. É porque eu assisto fazendo comida, então assista na sexta, fazendo a sua comidinha, porque vai ser babado e confusão, não é, Josão? Pois então, a gente... Bota aí, Mike, nossos links aí, né, Mike? Eu percebi, passando pela rua, que o nosso público tá sendo, ó, tem os motoristas... Os endereços pro pessoal seguir a gente. Os motoristas de ônibus mandaram um salve, falando que estão assistindo o nosso programa. E os mototáxis também. Um abraço pra todos os mototáxis que estão atuando aí, hein? Eu não vou mentir pra você, não, viu? Eu tô gostando do que eu tô vendo. Porque tá quando a gente está fazendo algo que é bom e as pessoas não falam, a gente chega a se criticar. Tá fazendo alguma coisa errada? Porque, ninguém fala nada. Mas quando as pessoas gostam do que estão vendo, gostam do que estão escutando, e chegam para você e falam, olha, eu não comentei, porque eu assisti o programa depois, eu dão a satisfação e falam, eu tô assistindo, eu gostei. É que eu não posso curtir, é que eu não posso comentar, mas eu alguns concordo. Falam isso, eu não aguento perseguição. Ai, gente... Muito obrigada. Eu fico tão feliz quando eu vejo esses feedbacks positivos. E 100% é positivo, viu, João? Pois é, tá chegando. Então, por Os favor, haters não tá chegando sigam ainda, não. nossas páginas, né? Compartilhe esse episódio. A sua participação, ela fortalece o debate público, né, João? É isso aí, porque... O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Nos sigam nas redes sociais que tá aqui na tela. Antes de encerrar... Vocês gostaram, gente, desse formato? Esse formato aqui ficou Faz bom, o coração aqui. Gostaram? Porque hoje não teve convidado, né? A participação seria do pastor, mas o pastor teve um problema com o link para entrar. E o que acontece? De onde essa ideia aqui... Se encaixar esse formato aqui, a gente vai fazendo e vai tocando lá. Sem convidados, que é até para encontrar convidados para fazer. João, queria fazer um convite para o pessoal. Vou aproveitar então, hein? Vereadores de Itabuna, todos que quiserem ter um espaço para comentar aqui, estão convidados. Porque tem alguns
Vou ser direto, eu quero convidar... Não, já ia falar o nome aqui. Não, preste Já- atenção. você sabe daqui, Mike, você- abre isso aí. Olha. Outra coisa, Deixa eu organizar isso aqui. Deixa eu organizar. se você é secretário do governo e quer sentar aqui, tá convidado. Vai Não. ter coragem? Nosso convite está aberto para todos da gestão que diz assim, você viu lá o Entre Nós, você viu o que eles falaram, não concordo, vim para cá. Defender o senta contraditório. aqui, vamos debater, vamos De- levar informação. Tenho certeza que o respeito vai prevalecer, mas as opiniões, mesmo sendo distintas, a democracia prevalece, né, João? Pois é. Então venha, você que é vereador, atuante ou não atuante, que não sabe dizer, fazer o ó, né? Que não abre a boca, não sabe. Venha pra cá falar! E se discorda você disso que eu tô falando dizendo. isso, mas é isso. Tá discordando do que eu tô falando? Venha. Respeito vai prevalecer. E isso vai ser importante para a população. Um debate tranquilo. Tá entendendo? Venha você que é vereador, venha você que é secretário, venha você que é baba-ovo, venha você que tá na folha, venha você que defende, sem nem saber o que tá falando, mas venha. Eu quero vocês aqui pra gente debater, contrariar. Não gostei do que você tá falando? É hora agora. Espaço aberto, venha. Venha só. Convite tá feito. Chamar lá no direct, eu tenho interesse de participar de um episódio com vocês. E aí a gente marca e vem, eu vou adorar. Viu? Então, fique com Deus, nossa família. De novo. Tchau, pessoal. Gente. Até a próxima semana, se Valeu. Deus permitir. Valeu, Mike. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau.